No vídeo de hoje eu vou falar como é, quanto ganha e como trabalhar com trabalhos no Gemba aqui no Japão, os famosos trabalhos na construção. Bem, depois de 6 meses trabalhando na fábrica, eu fui trabalhar com Gemba, né? Gemba é como a gente chama a construção, a obra, nós brasileiros chamamos assim, né? Apesar que Gemba, a palavra, o significado literal não seja esse. Mas a gente sempre fala, eu comecei a trabalhar no Gemba. No meu caso, eu comecei a trabalhar em Gemba na construção de usina de painel solar. Mas tem vários tipos de Gemba, né? Gemba de construção de prédio, de casa, Gemba de elétrica. Então tem várias formas de você falar. Então depende de onde você vai entrar, que tipo de Gemba você vai entrar. No meu caso, eu entrei em Gemba de painel solar. Então, eu vou contar mais ou menos como que foi a minha experiência, como que é o serviço, como que eu entrei e quanto ganho, principalmente salário, né, que eu acho que interessa pra vocês. Então, vamos lá. Bem, o salário, ele depende da sua experiência e quantas licenças você tem de maquinária, né? Normalmente, quem não tem experiência e quem não tem licença nenhuma, ganha em torno de 13 mil, 14 mil o dia. Quem já tem mais experiência, mais licença, começa a ganhar entre 16, 17. Depende muito da obra que você vai entrar, depende muito com quem que você vai entrar. E aí, se você tem mais licenças e mais experiência, você ganha mais, tá bom? Então, por exemplo, eu entrei ganhando 13 mil sem experiência nenhuma. E aí, como eu sabia que quem tinha máquina ganhava mais, eu fui lá e tirei a licença de empilhadeira. Então, eu passei de 13 mil para 17 mil. Então, depois de 3 meses, eu tirei a licença de empilhadeira e comecei a ganhar 17 mil o dia. Então, quem tem, tipo, licença de retroescavadeira, que é um pouco mais complicada, é mais difícil de tirar, tirava em torno de 20 mil. Então, depende muito da sua licença, depende da obra. Tem gente também que paga por serviço. Então, eu já vi pessoas que ganhavam por perfuração, por fazer buraco no chão, né? Então, pessoas assim acaba ganhando mais, porque ela tem experiência, então ela pode pegar por produção e aí acaba ganhando mais. Então, como que fica a média de salário? Ele varia entre 350 mil a 500 mil, depende da sua experiência, se você tem licença. Então, normalmente essas são as diárias e você multiplica por 26, porque você trabalha geralmente de segunda a sábado. Tem zangyo, normalmente quando a obra tem que ser terminada rápida, né? Então tem prazo para terminar a obra. Então eles começam a colocar muito zangyo, você começa a entrar mais cedo, ou você às vezes começa a trabalhar de domingo. Eu, por exemplo, já trabalhei de domingo a domingo por 21 dias sem folgar. Mas isso é opcional, gente. Isso é porque eu tava na vibe de querer e eu gostava de trabalhar no game. Claro que foi cansativo, mas valeu muito a pena, porque aquele mês, por exemplo, eu fechei acho que trabalhados 30 dias. Então, como você ganha diária, é só você multiplicar por 30. Bem, esse salário que eu falei mensal, entre 300, 350 mil a 500 mil, ou mais ou menos, depende. Também varia muito todos os meses, porque depende de quantos dias você trabalha. No Gemba, você trabalha a céu aberto. Então, às vezes, quando tem aquelas tempestades de taifu ou muita neve, você não trabalha, então você não ganha o dia. Por exemplo, eu já fiquei 3 semanas paradas por conta da neve no final do ano. Porque como tava nevando muito, não tinha como trabalhar lá fora, não tinha como trabalhar na neve pesada. Quando tá nevando um pouquinho, a gente trabalha, mas quando tá nevando muito ou quando tem muita neve acumulada, por exemplo, eu trabalhei muito aqui no norte, na parte de Fukushima e Iwate. Então neva muito, acumula muita neve. Então fica parado a obra um pouco. E aí você acaba não trabalhando, então você não ganha o dia. Pra mim foi bom porque eu fiquei 3 semanas parada, mas era na época de festas, então eu aproveitei pra encontrar a família, pra encontrar os amigos e comemorar. Então tudo vai depender de quantos dias você vai trabalhar no mês. Vai ter dias que você vai ficar parado às vezes por causa do taifu, não tem como você trabalhar debaixo de taifu. Apesar que eu já trabalhei debaixo de taifu, vai depender muito da empresa que tá te contratando e muito da obra que você tá trabalhando. Bem, então o salário que eu falei é esse, varia entre 14 mil a 20 mil mais ou menos, e depende da sua experiência e das suas licenças. Agora eu vou falar sobre os gastos. Normalmente a empresa, a pessoa que está te contratando ou a empresa que está acima da pessoa que está te contratando, ela paga a hospedagem. Então você não tem gasto com casa, mas a casa normalmente é dividida com outras pessoas. Então é bom você entrar com um grupo, porque aí você consegue falar com o contratante que você quer entrar com um grupo naquela casa e você mora com pessoas que você conhece. Eu, por exemplo, entrei num grupo que era de conhecido, então era super tranquilo morar com eles, né? A gente morava em 5 ou 6, se eu não me engano. Só que era uma casa com 3 quartos, então cada casal ficava num quarto. Então foi bem mais tranquilo. Tudo depende do contratante. Tem gente que às vezes fica numa Leo Palace, se a casal fica sozinha no Leo Palace, então tudo vai depender da casa que o contratante tiver. Normalmente é dividido, então fique com isso na cabeça. Então você não tem gasto com casa e nem com contas da casa. Então é uma despesa a menos, uma despesa grande a menos. E às vezes você pode ficar em hotel, depende muito da obra que você pega. Tem obras que duram meses, anos ou semanas, depende muito do tamanho da obra que você pega. Tem obra às vezes que dura uma semana, aí às vezes você fica hospedado uma semana no hotel. Você acaba virando um pouco nômade. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Os gastos, você não tem gasto com hospedagem, mas você vai ter que pagar seu seguro saúde, seu nenquim, sua aposentadoria.
moradia, vai ter que pagar o imposto de residência, o imposto de renda, tá bom? Isso tudo você tem que pagar por conta. Então, os gastos fixos que você tem são os impostos e os seguros. E aí, a parte de comida e tudo mais. Tem empresa que paga também o almoço, mas não são todos, a maioria não paga. Alguns oferecem carro para você ir para o serviço, mas tem empresa também, tem contratante que não oferece. Aí você vai ter que usar o seu carro próprio. Então, tudo isso você tem que discutir antes de começar a trabalhar. Como você não tem esses gastos com casa, se o seu salário começou com 400 mil ao mês, você praticamente só tem gasto com seguros, impostos e a sua alimentação e seu lazer. E o resto é limpo. Agora, como que é o trabalho no Gemba? O trabalho é em céu aberto, é ao ar livre. Então, você vai ter que trabalhar debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de neve. Normalmente você não trabalha debaixo de chuva forte, como taifu ou tempestades de neve. Mas eu já trabalhei debaixo de taifu, depende do serviço que você faça. E já trabalhei debaixo de neve, com a neve batendo nas coxas. Então vocês têm que estar preparados para isso, tá bom? Mas tudo isso depende de obra para obra, de contratante, quem te contratou. Tem gente que te dispensa em dia de chuva, tem gente que não trabalha em chuva, chuvinha fraquinha, assim, cai uma gota e já para de trabalhar. Então, muitas empresas japonesas, assim, por exemplo, não trabalham em chuva. Bem, como que é dividido o serviço lá dentro do trabalho de construção? Na parte de usina de painel solar, ele é dividido em encado, que são os pilares de sustentação. É dividido em estrutura, quando a gente coloca a estrutura desses pilares. E é dividido em painel, as pessoas que colocam e instalam os painéis. E aí tem a parte elétrica, que é a instalação elétrica dos painéis. Então, tudo vai depender de onde você vai entrar. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com alinhamento desses pilares, desses encados. E como o encado, que é a primeira parte que a gente faz na usina, acaba mais rápido na obra, no projeto todo, eu também pegava sempre a parte de estrutura, acabava a estrutura, eu ia para o painel, né? Então eu peguei todas as seções. E aí sempre vai ter tipo um supervisor de campo que vai falar o que você tem que fazer. Mas isso vai depender do time que você entra. Tem time que trabalha com esse serviço específico. Então tem time que só trabalha com estrutura. Tem time que só trabalha com elétrica. Então acabou a estrutura, por exemplo, eles vão embora e vão para outra obra. Tudo vai depender do time que você entrar. Eu entrei num time de encado, mas a gente prezava muito mais ter trabalhos todos os dias. Então sempre que acabava o encado, a gente trabalhava com outras coisas. E aí a gente recebia a nossa diária. A gente não escolhia serviço, a gente não tinha um serviço fixo. Sobre o trabalho, ele é pesado sim, porque você às vezes vai ter que carregar peso, né? Você vai ter que ficar subindo e descendo barranco, subindo e descendo escada. É pesado. Mas se fosse para eu escolher entre fábrica e Gemba, eu com certeza escolheria Gemba. Por quê? No Gemba a gente fica no ar livre. Claro que a gente fica debaixo de sol, é pesado, é ruim ficar debaixo de sol forte, debaixo de chuva. Mas, nossa, às vezes você pode parar, respirar e ver aquela paisagem linda, porque é no meio da natureza, né? Então você pode parar, respirar, ver aquela paisagem. No meu caso, eu gosto muito de sol, então trabalhar na fábrica era muito ruim para mim. Nicotai, então, dia e noite, era muito ruim, eu não via o sol, eu me sentia muito presa. Então, pra mim, trabalhar no Gemba era muito melhor. Não somente pelo salário, o salário era com certeza muito melhor, mas pela sensação que eu tinha. O cansaço era bastante depois do Gemba, porque é trabalho meio que pesado mesmo. Você vai ter que ficar andando bastante, você vai ter que carregar um pouco de peso, mas é cansaço físico, então você chega em casa, toma um banho e se, nossa. Então eu gostava bastante de trabalhar no Gemba, tá bom? Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que odiou trabalhar no Gemba e voltou para a fábrica depois da primeira obra. Mas o que eu aconselho? Se vocês começarem a trabalhar no Gemba, dá duas chances. Porque às vezes você entra com um contratante que não é bom, às vezes você entra numa obra que o serviço é ruim. Então às vezes você pode calhar de entrar com outro contratante e uma obra melhor. E aí você acaba gostando. Bem, como eu disse, a gente trabalha até a obra acabar. Então o projeto acabou, todos os painéis foram instalados, toda a parte elétrica foi instalada, o projeto acabou, não tem mais serviço lá. E aí você tem que se mudar para um outro projeto. Então às vezes você está trabalhando lá no sul, está trabalhando num projeto de Chiba, de Ibaraki, por exemplo. Aí você tem que ir para Fukushima porque está tendo uma outra obra em Fukushima. Quem tem um contato dessas obras normalmente é o contratante. Você pode ficar trocando de contratante se você quiser, mas normalmente você fica com o contratante e aí o contratante tem outros projetos, outras obras e você acaba migrando nessas obras, né? As obras normalmente têm duração de alguns meses, às vezes dura anos, né? Às vezes dura 1 ano, 2 anos e tem obra que dura semanas. Então tudo depende da obra, do tamanho da obra que você pegar. Eu normalmente pegava obras de meses, né? Então eu ficava meses num lugar até a obra acabar e aí quando a obra acabava eu me mudava e ia para outra obra. Então você vira um nômade, você acaba se mudando sempre. Como você acaba se mudando sempre, eu aconselho você ficar registrado fixo em algum lugar. Então tenta arranjar algum parente, amigo para você conseguir registrar seu endereço fixo. Aí você evita problemas com o imposto de renda. Porque se você ficar mudando todo mês,
você tem que ficar mudando o seu registro todo mês. Então, seu imposto de residência, desculpa, seu imposto de residência pode complicar um pouco. Então, eu aconselho você ter um endereço fixo registrado. Mesmo que você se mude toda hora, você tem um lugar fixo, tá bom? Ah, e a parte boa de você virar nômade, de ficar se mudando, é porque você conhece muito o Japão. Eu conheço o Japão de sul a norte por causa disso. Eu gosto. Então, tudo depende de vocês, como que vocês são. Então, leve tudo em consideração. Agora eu vou falar como que vocês conseguem começar a trabalhar no Gemba. Tem vários grupos de Facebook que anunciam as vagas de trabalho nos Gembas. Então, tem vários que anunciam de trabalho de Gemba de estrutura, de construção de casa, tem Gemba de painel solar. Então, você tem que ver quais são esses anúncios. Mas, pelo Facebook, se você não conhece o mercado, se você não conhece essa vida de Gemba, eu aconselho vocês tomarem muito cuidado, tá bom? Porque já teve pessoas que foram e não foram pagas. Muita gente leva calote. Eu já tive amigos meus que levaram calote. Eu nunca levei, mas teve gente que já trabalhou e não foi pago. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Normalmente é bom você entrar por indicação ou se você conhece a pessoa, alguém que tá lá dentro, e aí você sabe que a pessoa paga direitinho, tá bom? Então tomem bastante cuidado com grupos de Facebook. Normalmente as pessoas que não pagam não é porque ela não quer, é porque a empresa de cima desse contratante não pagou ele. Então como o contratante não tem um caixa suficiente para pagar salário de todo mundo, ele acaba não conseguindo pagar, porque o cara que era parte de cima do projeto não pagou ele e ele não consegue jogar o salário para baixo. Então, normalmente é isso que acontece e as pessoas ficam sem receber. Então, tomem bastante cuidado com isso. Caso vocês queiram entrar com alguém do Facebook, pergunta tudo. Pergunta sobre quanto que é o salário, se tem hospedagem, se oferecem carro, quanto tempo de obra, depois de quanto tempo que paga o salário, porque tem gente que paga depois de 2 meses de trabalho. Então, perguntem tudo certinho. A melhor coisa é por indicação. Quando eu entrei por indicação. Então, eu conhecia as pessoas, né? A pessoa que trabalhava lá. E aí a pessoa falava que sempre pagava direitinho, então não tive nenhum problema. E eu entrei na equipe de encado. Então, para você conseguir entrar, você pode entrar por grupos de Facebook por indicação, mas por grupos de Facebook tomem bastante cuidado, tá? Para quem tá vindo do Brasil e não tem o visto, é mais complicado entrar, porque eles não vão te dar o visto para você começar a trabalhar em Gemba, né? Então, o que eu aconselho seria vocês virem por empreiteira trabalhar na fábrica, trabalhem pelo menos o tempo necessário lá, que eles recomendam, né? Que a empreiteira pede para vocês trabalharem, para não se queimar, porque não dá para saber se você vai gostar do Gemba, se não vai gostar, então sempre deixem as portas abertas. Uma vez que vocês tenham visto e vocês não querem mais ficar na fábrica, querem arriscar no Gemba, vocês podem entrar em contato com os contratantes e tentar entrar nesse mundo de Gemba. Eu, por exemplo, não voltaria a trabalhar na fábrica. Tenho alguns contatos no Gemba, se eu tiver que voltar, eu trabalharia com Gemba mesmo. Porque realmente, não é só o salário, como eu te falei. É a liberdade, né? A liberdade de você poder parar, respirar, olhar aquela paisagem. Então, eu sempre gostei de trabalhar ao ar livre, né? Eu sou bióloga, então eu gosto muito de trabalhar ao ar livre. Pra mim, compensava muito. Então, agora eu vou dar algumas dicas práticas se você realmente começar a trabalhar no Gemba, né? Se você planeja entrar no Gemba. Roupas que você vai precisar. Você vai precisar de um capacete, vai precisar de manga comprida. Eu aconselho roupas de manga comprida contra raios UV, porque você trabalha debaixo de sol. Luvas, né? Luvas emborrachadas. Essas roupas todas você pode encontrar no Workman ou você pode encontrar em Home Center mesmo. Calça para trabalhar que possa sujar. Tênis Anzengutsu com aquele bico de ferro e uma bota com bico também, porque você pode trabalhar na chuva. Mas quando você for procurar esse trabalho nos Gembas, conversa com o contratante para saber quais são as regras daquela obra. E colete. Então você tem que conversar com o contratante se eles oferecem o colete ou se você tem que comprar o colete. Tudo isso vende no Workman ou no Home Center. A segunda dica é, se você realmente gostar de trabalhar no Gemba, eu aconselho você tirar cartas de máquina, começando com a empilhadeira. Custa em torno de 30 mil, 40 mil se você precisar de tradutor, se eu não me engano. E aí quando você entra nesse mundo do Gemba, você pode perguntar para as pessoas onde tirar e a maioria das pessoas vão saber. Mas tome bastante cuidado, porque mexer com maquinária, conduzir máquinas em obras é bastante perigoso. Eu já vi máquina capotando assim, né? Então acontecem muitos acidentes que envolvem vidas também. Então tome bastante cuidado. Outra dica é, como você vai ficar se mudando sempre, toda vez que acabar uma obra, você vai acabar se mudando para ir para outra obra, outra construção, eu aconselho você só ter coisas que caibam no seu carro. Eu, por exemplo, todas as minhas coisas cabiam dentro do carro, desde futon que eu levava para dormir e as louças e as sopas. Algumas casas que as empresas, os contratantes oferecem, tá equipado com geladeira, com máquina de lavar, mas às vezes não estão, então aí você vai ter que comprar. Normalmente você compra, mas a empresa paga, então você só entrega o recibo para eles. Então essas maquinárias grandes. Agora louças, essas coisas, eu sempre carregava comigo alguma loucinha, alguma panela, as roupas.
tenha somente coisas que caibam no seu carro. Então, foi dessa forma que eu me desfiz de muita coisa que eu não precisava. E eu vi que quanto menos coisa eu tinha, menos dor de cabeça eu também tinha. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, dá um curtir, se inscreva se não se inscreveram, porque a próxima sequência de vídeos vai ser como entrar no mercado de trabalho no Japão. Porque eu saí do Gemba para entrar no mercado de trabalho mesmo. E eu dou dicas de como você consegue fazer isso aqui no Japão. Não é só de fábrica que brasileiro ou estrangeiro vive aqui no Japão, não é só de Gemba também. Tem outras opções para você, principalmente se você tiver alguma formação, algum conhecimento de outras línguas estrangeiras. Isso vai te ajudar muito, mas também não é regra que você precisa disso para entrar no mercado de trabalho aqui no Japão. Então, se cuidem, beijos, se inscrevam, comentem. Beijo, tchau!